Suplementação de qualidade é na Max Titânio Suplementos. Utilize o cupom SM e tem aquele desconto especial. Link na descrição. O atleta fala sobre um erro do Ramon que ele também já cometeu e faz observações sobre. Fernando Marques e Rodolfo também comentaram e muito mais. Lembrando, se você quer assistir este podcast completo, o link está na descrição. No Brasil, a gente está vendo aí, o Brasil está sendo um celeiro de novos atletas aí, né, despontando para o mundo do bodybuilding. Como é que ele enxerga o Ramon, que é o nosso atual Mr. Olympia? Tem uma foto do Ramon aí? Do Ramon? Uhum. Que é do Arnold, né? Uhum. Tem uma foto do Ramon aí? A gente tem foto do último resultado do Ramon? That's me, that. Ramon. You know him? And the Classic Physique. It's the winner of the Arnold Classic. This last one for Classic. Tá. Classic Physique Champion. Que vai ganhar tudo. Vai ganhar a Mr. Olympia daqui pra frente, vai ganhar tudo. O Ramon... Second on Mr. Olympia. Yes. He was second Mr. Olympia, yeah. Yes. You know him. Então, ele acredita que ainda o Ramon vai continuar em segundo esse ano no Olympia, pois o Chris Bumstead, por enquanto, é imbatível. Rafael Brandão. E por isso... Desculpa, Areta. E por isso mas ele foi bom, que ele evoluiu em relação ao volume, ele veio mais cheio, né, nessas últimas vezes, então ele tem muito potencial. Como ele vê todos os brasileiros, o que falta para todos os brasileiros é acreditar em si mesmo, é trabalhar nos seus pontos fracos. Todo mundo tem pontos fracos, mas precisa ter alguém para mostrar também, precisa ter alguém para estar trabalhando nessa evolução. Então, ele acredita sim que o Brasil tem um grande potencial no Olímpia, de ganhar mais colocações e melhor nas categorias. Tem muito, porque o Brasil é muito grande e tem potencial. Perfeito. Enorme. Areta, eu falei que o Ramon ganhou o Mr. Olympia, já estou projetando a vitória dele esse ano no Mr. Olympia. Mas você fala que o nosso Mr. Olympia ele acaba sendo, porque é um atleta melhor eu já jogo para lá, sim, exatamente. Nosso Mr. Olympia, exatamente. Obrigado. Só que o que o Rony acabou de falar é exatamente o que o Fernando falou para nós numa mesa aqui, que falta ainda o Ramon. Ele é muito humilde, né, cara, como pessoa, como tudo, mas essa humildade em cima do palco, nas competições, às vezes não é muito bom. E isso foi dito por você aqui, e talvez é o que ele esteja repetindo com outras palavras, porque não é só o acreditar em você, é mostrar que ele pode, é dar um pump no potencial dele. É mais ou menos isso que ele está falando, que falta para o Ramon, pelo que eu entendi ou não? Não, mas eu vou perguntar. Ok. Take everything. Então, ele está cometendo o mesmo erro que ele cometeu. Né? Ele quem? O Ramon? Rowley. Né? Okay. O Ramon está cometendo o mesmo erro que o Rowley cometeu durante todos os anos. Ele sempre chegava, mesmo grande, com todo o volume muscular, todo mundo falando que ele estava bom, ele não crescia no palco, ele não chegava arrogante no palco, falando assim, eu vim aqui para ganhar, para vencer, para levar, é tudo meu, né? E tal, e ele não conseguia fazer esse tipo, né? O Rowley não conseguia fazer esse tipo, então ele falou, se o Ramon conseguir fazer esse tipo no palco, ele consegue ganhar. Então, os bodybuilders são julgados pelos pontos fracos, né? Então, eu acho que às vezes o que falta no brasileiro foi o que ele disse, né? Falta alguém para mostrar esses pontos fracos. Porque todo mundo fica falando, putz, é bom nisso, é bom naquilo, tal, mas ninguém fala, você tá ruim aqui. Ninguém fala o quando negativo. você fala, você tá ruim aqui, né? Não é porque você deixou de admirar a pessoa. Ou a pessoa já se sente ofendida. Não estou falando no caso do Ramon, né? Mas assim, mas tem razão. A gente pode ser mal interpretado quando fala, olha, o Ramon está muito bom, foi o que eu falei aqui a última vez. Mas no palco ele está muito tímido ainda. Sim. Eu sei que deve ser difícil para ele entrar no palco e ver 6 mil pessoas ali para se apresentar. Só que os caras que não estão pegando ele no físico estão trabalhando esse lado aí. A cabeça. Estão trabalhando... A confiança. Estão trabalhando a apresentação. Presença de palco. Estão trabalhando a apresentação fora do palco, fazendo ali a social, indo conversar com os árbitros, ou seja, fazendo parte do show, né? Quando você é profissional, você tem que fazer parte de todo o show, né?
E eu vou cortar essa apresentação para essa parte da pergunta, né? Só falando que os bodybuilders são julgados pelos pontos fracos, na verdade. E eu me lembro, a primeira vez que eu vi o Rowley autografando fotos antes do Olímpia, então a primeira vez que eu o vi foi no New York Pro. Uhum. Aí, em seguida, eu encontrei ele no Olímpia, tá? Eu tive a impressão, que eu falei com ele em inglês, e ele olhou para mim e fez assim, que ele não estava me entendendo muito bem. Falava. Eu gostaria que ele falasse aqui se aprender o inglês fez diferença na vida dele como profissional, se ele perdeu algumas oportunidades por não falar inglês. Porque eu lembro que eu vi ele no New York Pro, peguei a mão dele e tal. Eu tenho uma foto dele que tem Otomix no pé. Ele vai lembrar. Tá com Otomix no pé. E eu lembro que eu apertei a mão dele, olhei para ele e falei, cara, você é muito bom. Eu tava torcendo por você no New York Pro. Tava lá, tal. Ele olhando para mim. Assim, ele não falava inglês. Eu queria que ele falasse da experiência dele, até para inspirar o pessoal que sabe, quer ser profissional, que falar inglês faz parte do negócio. Assim como ter panturrilha e ter simetria, falar inglês faz parte do Procard. Isso. So, what he's saying... For them, like answer the question what I want to listen. Então, ele, na verdade, ele precisava de mais tempo para entender as perguntas e responder. Sim. Né? Mas, à medida que ele foi viajando mais, ele foi aprendendo, foi melhorando. Até a questão da timidez, né? You improve your shy way as... The shy way never go away, I think. You have it in you, shy way not go away. You try to not be shy, but don't go. I don't know how to explain. E ele se dedicou, ele falou que é difícil mudar quando você é tímido, né? Uhum. Mas ele se dedicou a aprender inglês nas viagens, meio que na marra, ou ele teve que parar e estudar? How did you learn it? The more you speak it, how better you be, you know. And that's why I learned English. Então ele aprendeu inglês na raça, viajando, né? E quanto mais você fala, mais você aprende, também melhora a questão da timidez. E a questão do livro, eu comentei, mas você falou que pegou um livro, mas ele fez isso para português. Entendi. Está fazendo isso para português. Essa pergunta do Fernando Marques, ela tem uma base, que foi no nosso podcast, quando nós falamos do Ramon aqui, que o Ramon ganhou lá o Arnold Class Ohio, foi campeão. E uma das coisas que o Fernando falou foi, eu falei, quando que o Ramon vai de fato ser o protagonista disso? Não lembro bem a pergunta, mas era mais ou menos isso. E o Fernando falou, quando ele começar a falar inglês, já vai ser um começo. E aí veio aquelas enxurradas de mensagens opostas, né? Achando que eu estou criticando. Que isso? Que não sei quem não fala inglês? Quem é você? Você nunca ganhou nada, para estar falando que eu me tenho que falar inglês. E aí vem uma resposta dele, que é um atleta consolidado já, Ronnie Winkler, meu irmão. Não é qualquer um que está falando aqui. Que o inglês, sim, é muito importante. Que o Ramon comete o mesmo erro que ele cometeu lá no passado, talvez quando tinha a idade do Ramon, quando era um menino, e que ele não teve as pessoas do lado dele para falar, olha, cara, você precisa crescer mais, coluna ereta, muito para trás, chega, mano, você é o campeão, chega já com a mentalidade de campeão. É só isso. É só isso. Aí vem aquela enxurrada de pessoas. Somar. Então, estudar é importante, falar inglês é importante para esse meio, ter postura de campeão é importante, não que ele não tenha, tá? Eu estou colocando num geral aqui, para depois os haters não ficar falando que a gente está falando besteira. Enfim, então a gente falou do Ramon Dina para fechar o Ramon Dina aqui, e o Rafael Brandão, que é da sua categoria. A gente tem foto do Brandão aí, por favor. Aliás, coloca a foto do Dino só para a gente fechar aqui que nós falamos dele. É um menino muito bom. Esse Ramon. Ele já teve a oportunidade de conversar com o Ramon? Já conversou com o Ramon? Did you have the opportunity to talk with Ramon? What? I think you met him at the gym was pretty fast, yeah. Yeah. Ele conheceu ele assim na Ironberg, tipo, quando eles treinavam aqui em São Paulo da outra vez que ele veio. Sim. Então, eles só se cruzaram assim, cumprimentaram, coisa rápida. Mas é um menino muito gente boa, é um menino muito do bem. Sim, He's a very tem que ser bem orientado. He's a very good boy.
Não, sim, a gente não está julgando o caráter, nada. Não, sim, porque se ele, por exemplo, ele está do lado assim, de uma pessoa que para ele significa... Eu tenho certeza que o Ramon tem nele também um grande atleta, entendeu? Então, tá do lado dos grandes atletas é sempre legal. E para o Ramon deve ser incrível também. Eu estou simplesmente somando aquilo que eu estou enxergando no big picture da coisa. Sim, Você sim. entende? Porque Exatamente. o URSS, né, ele Sim, fez ele uma faz apresentação no palco muito toda boa. social Foi o também. campeão. Ele estava na estica, desfilando lá, sabe, fazendo questão de cumprimentar todo mundo, tal. Ele estava fazendo uma parte importante. Sim. Eu me lembro também no filme, no Generation Iron, do Phil Heath, falando que que para ele já não era mais importante ser Mr. Olímpia, era importante quantas vezes ele ia ganhar o Mr. Olímpia. E que ele fez questão de fazer um terno para comemorar a vitória dele, ou a segunda vitória dele, que acho que é o que documenta o filme, né? Para mostrar para os adversários que ele pode ser o melhor em todos os aspectos, inclusive na roupa, na maneira de se vestir, na comemoração. Então, eu não sei o quanto, tá? Mas eu acho que isso tem que ser uma preocupação do Ramon também, porque o físico dele, ele vai evoluir naturalmente. A carreira dele enquanto bodybuilder no palco, ela está escrita e ele só perde para ele mesmo. Né? Agora, todo o resto, que é muito importante para ele se tornar campeão e manter-se campeão, talvez ele precisasse prestar mais atenção. E eu falo isso com todo o carinho do mundo. Né? Eu acompanho o Ramon desde que ele foi campeão brasileiro da NABA. Eu tive a oportunidade de... Eu entreguei o Procard para ele no palco, sabe? Eu tenho uma admiração tremenda por ele. Eu fico emocionado cada vez que eu vejo ele. Então, eu sempre falo para somar, mas as pessoas às vezes não entendem assim.